Ok. Então, minhas lindas, boa noite, minhas lindas estrelas. Estamos nós aqui mais uma noite para realmente fazer aquilo que a gente veio para fazer, que é o quê? Treinar nossa mente, expandir nossa consciência e realmente brilhar, né? Porque o que a gente mais teme na nossa vida não é o fracasso, é o sucesso. O fracasso, para muitas de nós, já é um lugar, inclusive, muito conhecido. Se a gente for olhar nas histórias das nossas ancestrais, a maioria fracassou, não pôde viver do que gostaria de viver, não pôde ter a vida que gostaria. Então, nós somos a primeira geração, eu diria, de mulheres que estamos conseguindo ser o que a gente quer ser. Estar com o parceiro que a gente quer estar, trabalhar onde a gente gostaria de trabalhar. Vocês têm ideia disso? Só a primeira geração. Imagina o que vem por aí. Em algum nível, todas nós escolhemos estar aqui nesta encarnação, neste planeta, neste momento, para passar por isso. Então, vocês não estão aqui por acaso. Vocês estão aqui porque vocês sentem um chamado de viver daquilo que vocês amam, um chamado para ter a liberdade que vocês gostariam, viver a sua vida da maneira que você quer, com as suas próprias regras, e realmente ter uma vida próspera, uma vida abundante. Então, boa noite, Thalita, tudo bem? Quanto tempo? Nós estamos aqui fazendo o digging, né? Thalita está assistenciando o digging. E a gente estava hoje de manhã juntas. Então, o que que a gente veio fazer aqui? A gente veio aqui para brilhar, para mostrar nossa autenticidade para o mundo. E um ponto muito importante que eu diria que é a materialização de tudo aquilo que a gente quer viver é o dinheiro. Então, o dinheiro ele é um tabu, né? Então, a gente vai trazer o que hoje? Hoje, a gente vai falar sobre teto financeiro, a gente vai dizer como que cada uma de nós compreende, vê, sente a energia do dinheiro, a forma como a gente enxerga o dinheiro. Porque a maneira como você enxerga o dinheiro está totalmente relacionada com o nível que você tem hoje. O ponto é como que a gente reconhece esse teto financeiro que todas nós temos, como que a gente rompe esse teto financeiro e como que a gente pode sustentar isso por mais tempo, porque vocês sabem que aqui dentro da mentoria a gente não trabalha somente com ideias, não é só uma mentoria de mentalidade. É prática, porque se você não conseguir sustentar aquilo que eu estou te ensinando, de nada vale. De nada vale. Eu acredito que todas nós temos esse perfil aqui, de gostar de estudar, de gostar de conhecer. Mas agora eu te pergunto, quantos desses conhecimentos que você tem e quantos deles que você não conseguiu aplicar? Eu acredito que é muito. Muito. Não consegui aplicar. Por quê? Porque é muita teoria, teoria, teoria. Então, nós vamos aqui dar um start nesse assunto, que é o assunto sobre expansão financeira, romper teto financeiro, para que a gente possa realmente sustentar isso. E amanhã a gente já começa o nosso desafio. Então, todo mês nós temos um desafio. Esse desafio é para a gente sustentar tudo isso. Então, geralmente, como que funciona o desafio? Vocês já sabem. Vocês têm uma tarefa para ser feita no dia com alguma meditação de reprogramação que eu trago para vocês. Vocês fazem a tarefa, a meditação de reprogramação mais a tarefa, e depois vocês compartilham no grupo. E a gente vai fazendo isso, eu vou acompanhando vocês. Como nós estamos, né, nessa sequência dentro do Prospere, então, Gigliela que está chegando agora, seja muito bem-vinda aqui ao Prospere. Nós temos uma metodologia aqui. A metodologia se chama Vibre.
Então a gente começa criando a nossa visão de vida, depois criando a nossa identidade, depois a nossa autoimagem, depois a gente vai focar no bem-estar, que tem bastante coisa sobre neurociência, como que você sustenta. Depois você tem um passo a passo para você realizar aquilo na sua vida. E aí, o último módulo é o módulo E de expandir. Então, essa é uma mentoria cíclica. Eu sempre vou repassando módulos e módulos para vocês. Então, não importa qual módulo que você tá, se você está começando agora ou se você já está no último módulo. Você pode, inclusive, revisar todos os encontros de dia de salto que a gente já tem gravado. E aí você pode ir assistindo módulo por módulo. Então, por exemplo, se você estiver no primeiro, que é o Visão, você pode assistir todos os dias de salto de visão que a gente vai estar falando só daquele módulo. E assim por diante. Hoje, por exemplo, nós vamos falar, nós já estamos aqui no módulo E de expandir. Por isso que a gente vai falar de coisas mais financeiras. Por quê? Porque você só vai conseguir expandir, vocês só vão conseguir expandir quando vocês conseguirem também expandir o financeiro junto. Porque, venhamos e convenhamos, nós estamos num mundo material. É um mundo que funciona através do dinheiro. Não adianta a gente ficar só nas energéticas. A gente tem que trazer isso para a matéria, para a gente materializar isso. Então, nós vamos aqui dar start nesse módulo, que é o módulo E de expandir, já falando sobre teto financeiro. Vamos iniciar amanhã o nosso desafio mensal, que geralmente eu acompanho vocês durante 7 dias, mas eu sempre digo que vocês têm que fazer no mínimo 21, porque 21 dias é o tempo que a sua mente cria um novo hábito. Porém, eu vou guiar vocês por 14 dias. Então, nós estaremos durante 14 dias compartilhando a nossa expansão, experiência dentro do que eu for propor para vocês a partir de amanhã, que vai casar exatamente com o nosso próximo encontro, porque a gente tem que encontro quinzenal. A gente começa amanhã, vai fazendo todo o desafio e o último dia de desafio é justamente daqui 2 semanas, que é na terça-feira, quando a gente se encontra. E aí a gente volta à noite aqui para compartilhar um overview geral do que a gente teve de expansão e de reprogramação em relação a esse ponto. Combinado? Agora eu quero saber de vocês. De 0 a 10, coloquem aqui no chat para mim. Quanto que você está feliz e contente com os seus recursos financeiros, o quanto você consegue produzir, criar dinheiro na sua vida. Considerando 10, estou muito feliz, tá top. Considerando 0, muito pouco. O quanto que você está feliz com os seus recursos financeiros, o quanto que você consegue criar dinheiro na sua própria vida. De 0 a 10, coloca aqui para mim no chat. 4, 3, abaixo de 5. Então vocês não estão felizes com a condição financeira. Thalita tá 5, tá ali na média, mais ou menos. Então digamos que Gigliela, Nélia, um pouquinho abaixo da média, ou seja, não estão contentes. Thalita tá na média, nem tanto ou nem muito, mais ou menos. Então assim, o intuito desse encontro aqui é vocês se tornarem ainda mais conscientes do que está travando vocês, entender um pouco mais sobre a energia do dinheiro, reconhecer o seu teto, qual é o seu teto, e isso diz muito sobre o quanto que você consegue fazer de dinheiro hoje. E aí eu tô falando do quanto que você também se sente capaz, tá? Porque às vezes você não tá trabalhando ou não tá fazendo alguma atividade, mas o quanto que você acredita que você pode fazer. Isso também tem a ver com o teto financeiro, né? Então eu vou dar um exemplo assim para vocês. Hoje eu trabalho por conta, né? Sou 100% empresária,
não tenho salário fixo. Se eu me ausentasse hoje do meu negócio, eu tenho ainda uma reserva financeira que eu consigo manter o meu negócio. Inclusive, eu estou nesse momento aumentando o meu patamar financeiro para ter essa reserva, porque, por exemplo, como eu trabalho por conta, o meu objetivo, né, é eu ter um ano de contas pagas. Eu ainda não cheguei nisso, mas esse é o meu objetivo, né? Esse é um objetivo que eu tenho de ter um ano de contas pagas. Hoje o meu custo de vida ele é muito mais alto do que já foi. Então, esse é o meu objetivo financeiro. Então, eu posso dizer que eu ainda não alcancei esse teto financeiro. Ele é um objetivo, eu ainda não alcancei. O máximo que eu já consegui alcançar foram 6 meses na minha vida de empreendedora, tá? 6 meses. Então, eu posso dizer claramente para vocês que o meu teto financeiro está em X reais, que seria o quanto que eu tenho guardado ali para me manter 6 meses. Então, se eu ficasse doente, eu tenho 6 meses que eu posso não trabalhar ali. Esse seria o meu teto. Por que que é meu teto? Porque é o máximo que eu já consegui fazer. Entendeu? Agora eu te pergunto, qual é o seu teto? Qual foi o máximo que você conseguiu fazer? Então, eu recomendo que vocês, inclusive, vão anotando para vocês depois pensarem mais sobre isso, tá? Se não tiver um número aí logo de cara, já começa a pensar qual foi o máximo que você já conseguiu fazer de dinheiro e conseguiu manter. Uma coisa é você ter recebido um valor X, outra coisa é você ter conseguido manter. O seu teto financeiro é aquilo que você consegue manter. E o que mudou, assim, completamente a forma como eu enxergo o dinheiro, resultado e crescimento, eu tenho certeza que vai mudar para você também, se você estiver disposta a olhar para esse assunto dinheiro, por mais incômodo que ele seja. Talvez você pode, nesse momento, estar pensando, nossa, estou frustrada porque eu não consigo, sustentar muito dinheiro na minha vida. Tá tudo bem, você só precisa olhar para esse lugar e reconhecer o seu teto, por pior que seja. Você já colocou aqui a nota do seu nível de satisfação. Você só tem que assumir que esse é o seu teto. Então, por exemplo, o número que você colocou aqui é o seu teto. É o seu teto financeiro. O teto não significa que nunca mais você vai conseguir romper. Mas só existe, só quer dizer que esse é o seu limite hoje. É o seu limite financeiro, é o máximo que você já conseguiu fazer de dinheiro, tá? Então tem uma teoria do Max Maltz, que era um psiquiatra, que ele começou a observar as pessoas que ele atendia, né? E cirurgião plástico também, psiquiatra, cirurgião plástico. As pessoas que chegavam no consultório para poder fazer procedimentos, ele começou a reparar que essas pessoas sempre voltavam. Elas faziam o procedimento, elas ficavam felizes por um certo tempo e depois elas retornavam. Vocês conhecem alguém assim que nunca está feliz com os procedimentos que fazem? É normal isso, né? Se você olhar os artistas hoje em dia, as pessoas estão assim. Vou dar um exemplo comum, Anitta. A Anitta nunca está satisfeita com o rosto, o corpo dela. Então, o que que ele começou a observar? Por que que essas pessoas não se sentem felizes depois de ter feito o procedimento durante muito tempo? Então, ele começou a desconfiar que essas pessoas, o problema delas não era o externo, o problema delas era o interno, era a maneira como elas se enxergavam. Então, para a questão financeira, isso funciona da mesma maneira. Se você não está gostando do que você está enxergando no externo, se você não está conseguindo fazer mais dinheiro no externo, não adianta você resolver o externo. Você precisa resolver o interno. O que que as pessoas que estão, por exemplo, não estão felizes com a sua condição financeira fazem? Economizam cada vez mais,
Economiza no cafezinho, economiza no detalhe, do detalhe, do detalhe. Fazem cursos para poder economizar mais dinheiro, fazem cursos de investimento, tentam trabalhar mais ainda, fazer serão, 2, 3 turnos para poder conseguir mais dinheiro e fica contando moedas. A maioria das pessoas fazem isso. O que que elas estão fazendo? Elas estão tentando mudar o externo. Elas não estão observando que é dentro delas e a maneira como ela se enxerga que está fazendo ela continuar naquele teto. Então, esse estudioso, né, da mente humana, psiquiatra e cirurgião plástico, ele começou a desenvolver, né, uma maneira de ajudar essas pessoas mudando a visão delas sobre elas mesmas. E aí ele conseguiu ter ótimos resultados. Então, não é sobre o externo, é sobre o interno. O problema nunca esteve no rosto das pessoas, mas na maneira como elas te enxergava. O problema ele nunca está na maneira como você usa o seu dinheiro, mas na maneira como você se enxerga. Se você se enxerga de uma maneira inferiorizada, isso está muito relacionado com dinheiro, porque o valor que você se dá é o valor que tem na sua conta hoje. Sabia disso? O valor que você enxerga em você está relacionado com o dinheiro que você tem na sua conta. Então, o dinheiro físico, ele é só um reflexo do que você pensa sobre você. Você vai conseguir aumentar sua conta bancária quando você conseguir se ver com valor. Quando você se vê com valor, você consegue se posicionar melhor, você consegue cobrar mais, você consegue impor limites, você consegue dizer não quando precisa dizer não. E naturalmente as pessoas vão enxergar você com valor porque você sabe se posicionar. Quer um exemplo? Vamos pegar a Anitta. A Anitta hoje tem um cachê de milhões. Ela sabe se posicionar. Ela já é posicionada dessa maneira. Se oferecerem uma merreca para a Anitta, menos do que ela está acostumada a ganhar e ela aceitar, o que que vocês acham que vai acontecer com a autoimagem dela? A autoimagem dela vai cair. E ela vai sentir que ela está sendo pouco paga por aquilo. E aí eu pergunto para vocês, quantas vezes que vocês aceitaram ganhar menos do que você acredita que merece, só para você se aceita? Pelo medo de receber um não. Então, eu não consigo cobrar mais o meu valor. Vamos trazer para todos os contextos, tá? Quem é terapeuta cobrando o seu dinheiro. Não consegue aumentar o seu valor porque tem medo do cliente do lado de lá falar que não. Ou eu trabalho na CLT, eu trabalho numa empresa, eu tenho medo de pedir aumento, mesmo sabendo que eu mereço um aumento, porque eu trabalho muito, com medo de chefe falar não ou trocar por uma outra pessoa. Quantas vezes que você já não passou por isso, mesmo sabendo? Então eu vou trazer para minha história. Eu passei por 3 empresas, né, quando eu era da CLT, e olha que doido. Nas 3 empresas aconteceu a mesma coisa. Eu não pedia aumento de salário, trabalhava igual uma condenada, ninguém reconhecia o meu valor e eu fui mandada embora nas 3 empresas porque eles contrataram uma pessoa que tinha menos experiência do que eu, que ganhava mais do que eu e eu ainda treinei essas pessoas. Gente, isso aconteceu 3 vezes consecutivas. Na terceira foi quando eu fui procurar terapia. Porque eu falei, não é possível. Tem alguma coisa comigo? Porque é a terceira vez que isso está acontecendo. E aí, o que que eu descobri? Eu tinha uma autoimagem financeira baixa.
eu não conseguia realmente falar sobre o meu valor. Eu não me enxergava uma pessoa valorosa. Quando eu passei a me enxergar como uma mulher de valor, as pessoas começaram a me enxergar como uma mulher de valor. Tudo começa dentro da sua cabeça, tá? Então o problema nunca é fora. O problema sempre é você, quem você acredita que é e qual é o valor que você se dá. Isso vale para tudo na sua vida, mas a gente está focando aqui no financeiro. Então, em algum momento ali da minha vida, eu comecei a entender isso. E é essa mentalidade que eu estou passando para vocês. O seu teto financeiro é o máximo que você acredita que você tem de valor. Se você quiser romper esse teto financeiro, você vai ter que mudar algumas coisas dentro de você. Então, vamos entender sobre o paradigma que controla tudo. Até aqui tudo bem? Beleza? Ficou claro? Então, beleza. Todos nós temos crenças ou paradigmas. Paradigmas e crenças significam a mesma coisa. O que você acredita sobre você é o que controla tudo. Então, é como se dentro de você tivesse um servomecanismo. Um mecanismo que regula tudo, como se realmente fosse um teto. Imagina que a sua mente é tipo um ar-condicionado. Baseado em todas as histórias que você viveu, você tem um número ali que está travado na sua mente. Se você entra no ambiente, por exemplo, você vai e coloca o ar-condicionado a 18 graus. Aconteça o que acontecer. Você pode abrir a porta, fechar a porta, pode esfriar lá fora ou não. O objetivo do ar-condicionado é manter 18 graus. Ele vai fazer de tudo para manter 18 graus. Imagina que hoje você tem um teto financeiro de dívida. Se você tem um teto financeiro de dívida, ou seja, você não consegue guardar dinheiro, pelo contrário, você vive cheio de dívidas, o que que acontece? Você tá programada para dívidas. Mesmo que você ganhe mais, você vai dar um jeito de ficar endividada. Você vai dar um jeito de atrair dívidas para sua vida. Eu tenho uma aluna que, quando ela estava tentando romper o teto financeiro dela, ela recebeu um prejuízo, assim. Foi um prejuízo terrível. Os dois gatos dela ficaram doentes. Ela teve que internar os dois gatos dela. E ela pagava, tipo, R$ 1.000 por dia no veterinário para os gatos dela ficar internado. Gastou com remédio, gastou com um monte de coisa. A reserva financeira que ela tinha, em uma semana acabou. Coincidência? Não. Ela estava tão doente que os gatos dela absorveram toda essa energia, ficaram doentes e aquele dinheiro acabou. Para onde ela voltou? Para o mesmo lugar conhecido de sempre, porque ela estava programada. Quem programa isso? É o conjunto de crenças, hábitos e condicionamentos de maneira automática. Vamos falar só sobre crenças. O que você acredita é isso. Só o que você acredita é o que te domina, é o que te rege, são as crenças. Mas tem um ponto mais profundo ainda do que as crenças, que são os hábitos que você tem por conta dessas crenças. E é aí que a gente pode mudar. A gente pode mudar os teus hábitos. Não necessariamente a gente precisa sempre mudar suas crenças. Você pode, a partir de agora, começar a agir diferente para ter resultados diferentes. Como? Se tornando consciente desses hábitos, tá? Se você só mudar uma crença, não garante que você vai conseguir mudar o hábito, porque o hábito ele precisa de sustentação. Você precisa de no mínimo 21 dias para você adquirir um novo hábito. Mas se você não mudar a crença, olha que interessante. Se você começar pelo hábito, você também pode mudar essa realidade. Como que você muda um hábito? Se comportando como uma nova pessoa. Criando
uma autoimagem financeira, criando para você uma visão de você que já tem a quantidade de dinheiro que você gostaria de ter. Você não vai decidir mais agir no automático, porque se você não fizer nada a respeito, quem vai te dominar são as suas crenças, entende? Mas a partir do momento que você decide agir de uma outra maneira, você começa a mudar. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você é uma terapeuta e você não oferta o seu produto. Você não oferece o seu produto para as pessoas. Você só espera as pessoas chegarem até você. Imagina que você está fazendo isso durante muito tempo, contando com a sorte. As pessoas vêm na sorte para você. Você não oferta o seu produto, você não oferta as suas terapias, você não oferta os seus serviços. O que que vai acontecer? Nada, porque você tem o hábito de não ofertar os seus produtos. Não vai acontecer alguma coisa do nada. Então você precisa mudar o seu comportamento. Como? Passar a oferecer os seus produtos. Ah, Karina, mas eu não consigo, é difícil. Então, você sustenta a palavra eu não consigo para não ofertar o seu produto, para sustentar o seu padrão anterior. E a minha pergunta é: se você não tivesse nada que te impedisse, o que você faria? O ponto é esse. Partir do princípio que não tem nada que está te travando. Aqui a gente está num programa de mentalidade. Pode ser que você trouxe alguns condicionamentos dos seus pais e tudo mais. Pode ser. Mas agora, se você observar e mudar isso, o comportamento da sua mãe e do seu pai, tudo pode mudar na sua vida. Eu vou dar um exemplo meu. Meu pai e minha mãe sempre tiveram o hábito e comportamento de não pensar no amanhã. Eu era criança, o meu pai, ele nunca teve R$ 1 no banco, nem conta não tinha, nem a minha mãe. Qual que era o hábito e o comportamento deles? Chegou o dinheiro, eu gasto tudo. Chegou o dinheiro, eu gasto tudo. Tudo bem que eles não tinham para gastar absurdamente, mas se eles guardassem R$ 100 que fosse, já ajudava. Mas meu pai, o dinheiro entrava na conta dele, ele ia no supermercado, tudo que era supérfluo ele comprava. Enquanto ele não, o dinheiro dele não acabasse, ele não sossegava. Isso, tipo, acabava em uma semana o dinheiro dele. E aí ele ficava o mês inteiro preocupado se ele ia ter dinheiro para pagar a conta, porque ele não conseguia guardar um centavo. Esse era um hábito dele. Da minha mãe também. A minha mãe ela ia na mesma onda. E pior, às vezes a minha mãe ainda tinha o hábito de pegar o pouco dinheiro que ela tinha para bingo. Enquanto o dinheiro dela não acabasse no bingo, ela também não sossegava. Aí eu via, gente, os dois aflitos o mês inteiro, se realmente eles iam receber o dinheiro para pagar as contas deles. Aí chegava, eles tinham dinheiro, pagava, e qualquer reservinha e sobrinha, pum, eles gastavam. Adivinha o que que eu fiz? Quando eu comecei a trabalhar minha mentalidade, eu identifiquei esse comportamento deles, financeiro, e decidi ter um outro hábito, o hábito de fazer reserva financeira. Porque se eu agisse da mesma maneira que eles, eu ia conseguir o mesmo resultado que eles. Então, pensem agora e anotem quais eram os hábitos financeiros dos seus pais. Porque às vezes você está tentando fazer diferente deles, porém, você pode estar sendo motivada por um sentimento de raiva, igual eu fiz. Quando eu identifiquei que o padrão dos meus pais era esse, eu comecei a sentir raiva desse padrão.
Porque minha mãe, ela não pensa no amanhã, meu pai não pensa no amanhã, é por conta disso que eu não tenho nada. Eu lembro que eu passei a ser uma adolescente revoltada porque eu observava esse padrão dos meus pais e eu era inconformada com isso. Só que eu ainda não ganhava dinheiro para isso. Então, observa se isso é algo que causa raiva em você. Raiva do padrão financeiro dos seus pais ou cuidadores. Porque se você estiver também sendo motivada pela raiva, não vai adiantar você querer ser diferente deles, tá? Você só vai conseguir ser diferente dos seus pais quando você fizer as pazes com as histórias deles e decidir por você ser diferente. E às vezes você pode, porque a minha mãe é um pouco dependente de mim, ou porque meu pai é um pouco dependente de mim.